Bem, meu nome é Eduardo Tadeu do Nascimento, sou sacristão da Igreja Nossa Senhora do Rosário e trabalho também no Museu Diocesano de Arte Sacra, unidade de Pirenópolis. Eu vou estar tendo prazer hoje de estar contando o nosso legado histórico para vocês, tá? Bem, gente, essa é a primeira igreja de todo o estado de Goiás, construída nos anos idos de 1728 a 1732. É considerada uma das maiores construções de taipa de pilão do Brasil. As paredes dessa igreja têm 1,20 m a 1,80 m de largura, por 16 a quase 20 metros de altura. Tá? É impressionante a magnitude da construção dessa obra. Essa igreja ela é dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, né? Onde que a Irmandade dos Brancos se reuniu junto com o fundador e construiu a igreja. Quando chegava uma bandeira para povoamento de um lugar, uma das primeiras coisas era construir uma igreja, ou seja, para demarcar, ou seja, a religião predominante que era o catolicismo, tá? Pois bem, gente, essa igreja, como já falei, era a Igreja dos Brancos, ela tem todo um divisor de ambientes: nave, capela-mor, sacristia, consistório, tá? Capela-mor, que vem do latim, é a capela principal, aonde sentava os barões e coronéis, pessoas abastadas financeiramente. Do arco do cruzeiro, que é a separação, até o fronte é a nave, aonde sentavam as pessoas brancas desprovidas. O consistório, uma das salas laterais, funcionava como uma sala de reuniões, aonde o padre se reunia com as irmandades, né, e decidia estratégias para a paróquia, para a igreja, construções de outras igrejas no arraial. E a sacristia onde ficavam os paramentos, os objetos litúrgicos para as celebrações. Tá? Essa igreja, infelizmente no ano de 2002, houve-se uma tragédia do incêndio. Não se sabe o que ocasionou até hoje. Tá? Poderia ter sido fiação, poderia ter sido algum descuido, alguma vela acesa, ou até mesmo proposital, mas nós não sabemos o que aconteceu realmente. O fogo começou na antiga sacristia, onde a porta do presbitério caiu braseando fogo, o fogo subiu e atingiu um teto. Nos anos idos de 96 a 99, a igreja sofreu uma ampla restauração pelo governo federal, na época de Fernando Henrique Cardoso. O ministro Sérgio Mota, então ministro da Cultura, conseguiu um repasse da antiga Telebrás para a restauração de todo o edifício. E a igreja estava totalmente degrinida, destruída com o tempo, com o passar dos anos. E as pinturas, os afrescos iam perdendo. Então, durante essa restauração, trouxe novamente a vida. E o fogo, quando chegou no teto, onde existia uma pintura belíssima de Antônio da Costa do Nascimento e Inácio Pereira de Leal, de 1863, rapidamente ela foi consumida pelas chamas. E o fogo, saltando-se para a nave da igreja, em 8 horas nós perdemos praticamente quase 300 anos de história e arte, ficando somente algumas paredes de pé. Com um sentimento dolorido, porque nós não estamos falando simplesmente da caixinha de joias da cidade, nós estamos falando de um coração de um povo, aonde que a religião ainda faz parte da vida das pessoas. É tão interessante uma particularidade, quando nasce uma criança aqui na cidade, quando ganha alta do hospital, a primeira parada do pai, da senhora, da mãe, é dentro da igreja. O pai ajoelha agradecendo a Deus pelo filho e ergue a criança pedindo a Deus, rogando a Deus para que seja um bom filho, um bom homem na vida. Então aqui a gente tem um costume de dizer: aqui eu nasci e aqui eu morri. Ou seja, quando morre também, nós abrimos as 2 portas laterais e passa o cortejo fúnebre. Quando é uma pessoa de irmandade, de pastoral, o padre faz questão de ter a missa de corpo presente, chamada missa de corpo presente. Ou se não, dá-se a exéquia, ou seja, a última despedida. E repicamos o sino. Então a primeira morada, ou seja, a primeira vista foi na igreja e a despedida, ou seja, o último passar na igreja. É uma frase que chama a atenção nossa, as velhinhas correndo com um balde de água durante as chamas, durante a noite com fogo,
correndo, desesperadas, pedindo a Deus que mandasse chuva, que apagasse o fogo. Outras querendo acordar de um pesadelo. Você levanta numa cidade cultural, a maioria católica, e vê a principal igreja pegando fogo, parece um filme de ficção, um filme de terror. Não sei se vocês estão me compreendendo. E correndo com um baldinho de água, tentando apagar o fogo. Que simplicidade! Tentando resgatar essa história, esse legado deixado. E aí uma das frases que mais marcou eu, não somente eu, mas a cidade, foi de uma senhora de 80 anos, no qual todos os dias ela vinha, rezava, sentava na igreja, orava pedindo a Deus pela sua família, sua vida, e dizendo, o jornalista chegou e perguntou a senhora, que sentimento a senhora tem em relação com a destruição da igreja? E ela falou, como se tivéssemos perdido um pedaço de nós. Das 32 imagens sacras, restaram apenas 8 imagens que estão expostas dentro da igreja. Das 34 ficaram apenas 8. Dentre elas, nós perdemos um grande aparato de Veiga Vale, ou seja, o nosso aleijadinho goiano, nascido aqui em Pirenópolis em 1806. Dele só resta a imagem de Nossa Senhora das Dores, de 1834, uma imagem de roca, onde só tem a cabeça, as mãos e os pés. O restante são imagens europeias de autoria desconhecida. Dentre elas, uma raridade que a paróquia tem, que é a imagem de São Benedito, diferente das demais de todo o mundo, onde segura um prato de pão para os pobres e uma vela verde, que na liturgia da igreja simboliza a cor da esperança. Mas, com a graça de Deus, nós conseguimos reerguer toda a nossa igreja. Nossa igreja continua de pé, magnífica, com graças à comunidade, aos incentivos, e hoje nós estamos aqui de portas abertas para receber a todos de coração. Mas nós temos também um milagre dentro dessa igreja. Como falei a princípio, essa igreja era dos brancos, dos coronéis, barões, e os escravos, os negros, não podiam entrar dentro da igreja. Essa igreja era dos senhores brancos. Então, pensando nisso, os padres criaram, junto com os negros, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa irmandade construiu uma igreja na Praça do Coreto, dedicada também à mesma senhora, de 1758 a 1769. Ela foi a que mais demorou a ser construída, porque os escravos faziam mutirões para a construção daquela igrejinha. Aquela igreja dos negros ficou de pé até 1943, aonde que algumas alterações tentaram modificar o estilo colonial para a Arte Deco, e aconteceu que não conheciam como funcionava a construção de taipa. Dentro da igreja, as torres funcionam como uma escora, até um certo pedaço na nave. E as travas, se vocês observarem, nós temos travas gigantescas na nave que travam as paredes, funcionando como vigas. E os senhores cortaram as travas e tiraram as torres laterais, fazendo uma torre só no centro alta. A igreja começou a rachar. E um senhor da cidade, que era responsável, pediu a autorização ao bispo, Dom Emanuel Gomes de Oliveira. E o bispo, então, permitiu a demolição da igreja. Foi até que, então, com muita luta, foi demolida. E o que acontece? As irmãs carmelitas, no qual administravam, cuidavam da igreja Nossa Senhora do Carmo, pediu autorização ao mesmo arcebispo, do mesmo bispo, para colocar os altares laterais dentro da igreja do Carmo, e foi permitido. O altar principal, o altar-mor, como ele era muito grande, ele foi totalmente desmontado. E algumas pessoas da cidade queriam vender o altar para tentar recuperar a matriz, fazer algum outro reparo na igreja matriz. E um senhor da cidade, ainda jovem, impediu a venda do altar. Ele foi impedido a venda deste altar. E como punição para esse jovem, o bispo então mandou ele cuidar do altar.
E esse altar ficou esquecido na nossa memória por mais de 60 anos. Não sei se foi Deus ou se foi a mão humana que quisesse que a nossa igreja fosse destruída com incêndio. Os sinos de bronze da igreja chegaram a derreter com a alta temperatura. O fogo chegou a mais de 1.400 graus, a ponto de derreter o bronze. Um dos maiores sinos fundidos por Manuel Cotrim, um grande sineiro. Pois bem, caminhando para o término do restauro, surgem várias discussões a respeito do que seria restauração e o que seria reconstrução. Restauração é você restaurar o que existe, é você tentar preservar o que existe. Reconstruir, eu posso tentar reconstruir aquilo que foi perdido, mas nós temos que levar em consideração que a igreja é um bem tombado. Ela foi tombada isoladamente da cidade em 3 de julho de 1941. Ela foi tombada nessa época pela superintendência chamada ISFAM. Hoje nós sabemos que é um Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM. Naquela época era apenas uma superintendência, que ficava no Rio de Janeiro. E o estado mais atrasado era Goiás, era o esquecido, era chamado Terra da Onça, Terra do Índio. E para vocês verem a importância dessa igreja, porque foi criado esse departamento em 37, na época de Getúlio Vargas, em 41 essa igreja foi tombada. A importância dessa igreja no cenário brasileiro, ou seja, um barroco colonial. Mas, voltando à questão, o que acontece? Esse tombamento impedia que a gente replicasse a igreja. Nós não poderíamos estar replicando o que foi perdido, e sim preservar o que já existe. Querendo ou não, o incêndio faz parte da vida da igreja. É quando criança caímos, adquirimos certas cicatrizes nos nossos braços, pernas, né? Quem já não caiu de bicicleta? Então você tem aquela cicatriz ainda. E aí o que acontece? Ela perpetua você, ela te acompanha, é uma história sua. Então, querendo ou não, o incêndio também faz parte da vida da igreja. É um capítulo a mais a ser vivido. Eu não posso maquiar a história. Mas nós não poderíamos estar replicando o altar. Então, deu um choque na comunidade. Como é que ia fazer para ter a missa, batizados, casamentos, ter a sua liturgia novamente? Foi até que então esse senhor, chegando até a igreja, logo falando, eu tenho a solução. Nós ficamos olhando, pensando, mas o que está falando? Eu tenho a solução, venham cá comigo, disse o velho senhor. E fomos descendo até a igreja Nossa Senhora do Carmo, ali estando aberta. E lá o senhor descobrindo com uma lona, nós fomos vendo peças de altar. E ele foi nos contar uma história, que há muito tempo os negros não podiam frequentar essa igreja, mas que construíram uma igreja para eles, que foi demolida, dizendo o Senhor, por preconceito. E ele, por punição, por impedir a venda do altar, foi incumbido de preservar, guardando esse altar. Mas por medo, ele resolveu esconder para que não fosse vendido e nem destruído. Nós todos arrepiamos na hora, escorrendo lágrimas dos olhos. Talvez aquele lá em cima encontrou uma forma de dizer, acorda, eu sou é um só. Em um sorriso, em um só gesto, trouxemos, adaptamos e colocamos dentro da igreja dos brancos o altar da igreja dos negros, unindo-se os povos em uma só fé, em uma só alma. Bem, gente, aqui em Pirenópolis nós tínhamos, na verdade, 5 igrejas. Hoje restam somente 3 igrejas. Nós estamos dentro da igreja matriz, a maior, que nós temos na cidade, e a primeira do estado de Goiás. A segunda é a igreja do Senhor do Bonfim. Era uma igreja particular da família, do sargento mor Antônio de Campos Bastos. Esta igreja era uma igreja devocional, é uma igreja peregrina. Reza a tradição que foi trazido da Bahia uma imagem em tamanho natural de cedro,
com 260 escravos. Os escravos eram para ficar em Meia Ponte e a imagem chegar até o antigo arraial do Bonfim, atual Silvânia. Dizem que os escravos fadigados, cansados, vindo pelas antigas estradas de currais, deixou o caixote com a imagem no chão e clamando aos feitores por água. E estava muito quente no mês de setembro. Diz que um raio caiu berfucando-se e que brotou 2 nascentes de água. E realmente existem as nascentes. Agora não sei se foi realmente pelo raio, mas que uma corre ao norte, a outra pelo sul. E aí o que acontece? Os escravos bebendo água. E quando o sargento-mor da cidade ficou sabendo de tal feito, correu a cavalo ao encontro dos negros com a imagem. Chegando lá, ele, vendo a imagem, se comoveu e comprou a imagem do padre do antigo arraial do Bonfim e construiu essa igreja. Era uma igreja muito devocional, onde colocava esvotos, ou seja, pagações de promessas. É uma igreja dividida como se fosse a matriz, mas bem pequena, como se fosse uma réplica bem menor da igreja matriz, de 1750 a 1754. Era uma igreja muito bonita, dedicada ao Senhor do Bonfim. Lá se encontra essa imagem em tamanho natural. No ano de 2011 e 12 ela foi restaurada pelo IPHAN e está entregue à comunidade. E nós descobrimos, ou seja, durante a restauração, uma pintura belíssima do Senhor em Ascensão, no forro da capela mor da igreja. Uma pintura belíssima de autoria desconhecida. E no consistório lateral temos a imagem do Senhor dos Passos, feito também por Veiga Vale. Da outra igreja que nós temos na cidade é a igreja Nossa Senhora do Carmo. É uma igreja particular, ou seja, da família Frota. O padre rezava a missa na matriz e descia-se até a igreja para rezar a missa depois para a família Frota. Era uma família riquíssima de mineradores portugueses. A margem direita do Rio das Almas toda era da família Frota. A igreja foi construída por Antônio Rodrigues Frota. É uma igreja bonita, mas singela, aonde que a família assistia a missa. Lá hoje se encontra a imagem de Nossa Senhora do Carmo, a imagem de Imaculada Conceição, a imagem de Santa Teresa d'Ávila e da extinta igreja do Rosários Libertos, a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa. Então lá se encontram essas 2 imagens. No consistório lateral está sepultado 3 grandes vultos meia-pontenses. No centro, o Frota, do lado seu sogro, Luciano Nunes Teixeira, e o padre Francisco Ignácio da Luz, o primeiro padre de Santana das Antas, ou seja, o primeiro padre de Anápolis, filho de Pirinópolis, e fundou-se lá então a paróquia Santana. Morrendo-se, foi sepultado na igreja no qual ele tinha devoção, a igreja do Carmo. A outra igreja extinta, como falei há pouco para vocês, é a igreja dos escravos libertos. Ou seja, os escravos tinham uma igreja, os escravos que eram alforriados, eles tinham pleito de ter uma igreja para eles e construíram na subida, no final da rua direita, num bairro chamado Alto da Lapa, essa igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, que ela nunca foi conclusa. Então, com o passar do tempo, no século XVIII ainda temos registros, de Augusto Saint-Hilaire, em 1819, que descreve-se que se não arrumássemos, não concluíssemos a igreja, íamos perder ela em pouco tempo. E foi dito e certo. 3 anos depois, perdemos a igreja dos escravos libertos, no qual era entronizada no altar principal a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa, que hoje faz parte do Museu Diocesano de Arte Sacra na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Bem, gente, tudo teve início no ano de 1727, particularmente na data de 7 de outubro, quando chega a essa região Manuel Rodrigues Tomar. E cria-se aqui o vilarejo, ou seja, o arraial dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. Começando-se então
a construir, ou seja, as primeiras casas, os casarios, e derrubando o mato para produzir a roça, para você ter o sustento, para fixar no local. No mês de novembro, ele começou a garimpar no rio que corria cortando a cidade. E não encontrava-se ouro, nem encontrava ouro de forma alguma. E pensando-se, por que eu vou ficar numa região onde que não tem um minério, não tem ouro? Porque o Brasil, ele foi explorado e não colonizado. Ou seja, nossa riqueza foi levada para fora. Pois bem, então ele, começando a garimpar, não encontrava ouro. E as pessoas que eram muito católicas, devotas, falaram, vocês não estão encontrando ouro porque não estão rezando para as almas. Então, Manuel Rodrigues pediu ao padre que rezasse uma missa e que o ouro encontrado, ou seja, os primeiros ouros encontrados, seriam em dedicação à construção da igreja. E realmente o padre rezou a missa. E o Manuel Rodrigues Tomar, juntando alguns negros, começaram a garimpar um local chamado Barriguda. E garimpando com baté, ouro de aluvião, extraído do barranco do Cascalho, encontraram-se muito ouro. Então foi apelidado Rio de Rio das Almas, porque foi devido à missa das almas que encontrou-se o ouro da cidade. E vocês estão vendo que ele foi muito bem aplicado, né, nessas paredes grossas de taipa da igreja. Pois bem, e começou-se então a desenvolver o local, o vilarejo, né? Primeiro ele foi um arraial, depois ele foi uma vila e mais tarde a cidade de Pirenópolis. Mas o primeiro nome foi Arraial de Meia Ponte, porque deu uma grande enchente levando-se meia ponte. Então, por muitos e muitos anos, nós éramos conhecidos como a cidade de Meia Ponte, Arraial de Meia Ponte, sinônimo de preguiça, ou seja, que a gente só fez meia ponte e não concluiu. Em 1853, nós mudamos o nome para Pirenópolis, que significa cidade dos Pirineus. Porque quando chegou esse fundador, ele chegando da serrania, ele avistou 3 grandes picos e a lembrou da divisa com a França, com a Espanha, dos Altos Pirineus. E chegou e fundou o vilarejo no pé da serra dos Pirineus. Então, Pirenópolis, cidade dos Pirineus. Então, o que acontece? As casas foram ficando luxuosas, lambrequins, né, para mostrar a imponência das famílias, os casarios mais luxuosos, as cores predominantes como o vermelho, azul, amarelo e o verde, ou seja, cores oficiais de Portugal, e a cidade foi ganhando forma, ou seja, a rua comercial do lado direito, de quem sobe a igreja, a rua direita, funcionava como a antiga rua comercial da cidade, ou automaticamente todas as pessoas que vinham à cidade tinham que passar pela rua direita. Mas o primeiro nome da rua era chamada Rua das Bestas. Vocês sabem por que é Rua da Besta? Porque quando vinham os tropeiros, eles vinham com as mulas. E reza-se a lenda que a mula não pare. Você sabe que a mula não pare. Por quê? Porque diz que a mula comeu o capim que envolvia o menino Jesus. E como castigo, diz que Deus falou, não, você então não vai criar. Porque você não tem amor com a criança, você não vai criar. Então era conhecida como besta. E como a rua direita era a rua do comércio, várias mulas eram amarradas, ou seja, Rua das Bestas, porque só ficava a mula lá. Pois bem, a rua direita, além de ser o polo comercial, era onde moravam as principais famílias da cidade, ou seja, as famílias abastadas. Família Curado, Fleury, Jaime, Pina, Mendonça, Siqueira, morava-se então na rua direita. No final do século XVIII, voltado para o XIX, 1780, houve-se o declínio do ouro. O ouro foi ficando escasso, ou seja, acabando. E Goiás foi perdendo então a sua riqueza. Mas Pirenópolis, Meia Ponte, saltou-se no cenário brasileiro por conta da Revolução Industrial na Europa. Nós tínhamos um homem muito visionário, que era Joaquim Alves de Oliveira, que foi criado pelos padres
jesuítas. Ficando órfão, né, de Pilar de Goiás, ele veio ainda criança para cá. E os padres jesuítas acabaram de criar, ou seja, dando a sua educação religiosa. Joaquim Alves foi estudar no Rio de Janeiro. E lá ele teve essa base, ou seja, o cenário do império. Voltando-se para cá, visionário na época, sabendo que o ouro já estava em declínio, ele criou o primeiro engenho de todo o Centro-Oeste, o engenho de São Joaquim. E lá nesse engenho de São Joaquim, um grande casarão, funcionava-se então um grande engenho com mais de 200 escravos, produzindo açúcar mascavo e algodão. Joaquim Alves, então, ele incentivava as pessoas a plantar algodão. Então ele pegava esse algodão e exportava para a Europa, para aproveitar os grandes tiares já industriais, a Revolução Industrial. Então ele segurou a economia da cidade. Por isso que Pirenópolis se sobressai novamente no cenário, né, brasileiro, de Goiás, com essa economia nova, ou seja, a agricultura. Depois ele trouxe para cá um gado chamado gado pedreiro, um gado muito chifrudo, mas ele não adaptou muito bem a essa região, por conta do chifre muito grande, ele só alimentava-se nos barrancos. Ele não tinha como você abaixar para comer um broto novo, então ele morria de fome. Então, o que acontece? Esse gado pedreiro não deu conta de adaptar-se à região, então foi trazido um outro gado para cá, né, que é o gado, se eu não me engano, o gir. Mas é um gir não melhorado, é um gir mais colonial, um gir mais antigo, em 1850, que adapta-se melhor a essa região. Por conta do chifre ser menor, ele se dá conta de alimentar e sobressai nessa região. Pois bem, o engenho de São Joaquim deteve a economia de toda a cidade. E Joaquim Alves acumulou uma riqueza tão imensurável que chegava a ser 20 vezes a receita do estado de Goiás. E o governador das armas do estado era amigo pessoal do comendador Joaquim Alves de Oliveira. Ele, com essa visionaridade toda, ou seja, com esse incentivo, ele foi nomeado com a Comenda da Ordem de Cristo Real, uma comenda cravejada de brilhantes. Essa comenda hoje ela se encontra nas mãos da igreja, guardada, né, para simbolizar a nossa história, ou seja, a nossa herança cultural. Pois bem, o engenho de São Joaquim teve-se decadência com a morte do comendador Joaquim Alves de Oliveira, aonde que o padre de Corumbá de Goiás, ou seja, da paróquia de Penha de França, compra-se um engenho. Mas esse padre, Simeão, ele era um padre meio sem vergonha, ele mantinha uma família em segredo, numa fazenda vizinha a Pirenópolis, ou seja, a fazenda Vendinha. Lá ele mantinha uma família em segredo. Sabendo disso, alguns bispos então começaram a perseguir esse padre. E esse padre, aproveitando-se então da idade de Joaquim Alves, ou seja, foi tentando, conseguiu comprar a fazenda. Mas me estranha ele tentar ter dinheiro para comprar um mega engenho daquele, mas não quero entrar por menores. Pois bem, comprando a fazenda, o engenho, a cidade então se revoltou, porque ele levou a família para lá. Então ele colocou-se, a toda a cidade, então mudou-se o nome do engenho para Babilônia, que significa final dos tempos, coisa errada, coisa profana, Babilônia, final dos tempos. Hoje, uma grande amiga minha, que é a proprietária, é bisneta do padre, Dona Thelma Lopes. Ela é uma amiga pessoal minha, hoje bisneta do padre, é proprietária tentando resgatar essa herança cultural. Só para vocês terem noção que o curral da fazenda de Joaquim Alves, todo de pedra, era para caber mais ou menos 5.000 cabeças de vaca. Uma coisa impressionante. E mais de 200 escravos. Bem, eu queria ressaltar para vocês que Pirenópolis, além de ser considerado berço da cultura goiana, nós tivemos excelentes colégios. Dentre eles, o Colégio Extinto de Nossa Senhora do Carmo, que vinham crianças, ou seja, era um colégio interno,
aonde que vinham pessoas de São Paulo para estudar aqui em Goiás, ou seja, nesse colégio. E a nossa cultura, ou seja, é tão ampla, que nós temos o primeiro jornal da província, de 1830, o Matutina Meiapontense, no qual foi criado também por esse homem visionário, que era o comendador Joaquim Alves de Oliveira. Esse jornal ele teve uma ampla circulação dentro do estado de Goiás, muito importante. E Joaquim Alves, além de tudo isso, ele criou dentro da cidade a primeira biblioteca municipal, dentro do seu casarão, em frente à Santa Cruz, em frente ao cruzeiro da cidade. E lá ainda existem grandes bons livros. Nós temos histórias de Dom Casmurro guardados lá. E uma ópera famosíssima, O Judeu, de um fugitivo, né? Ou seja, fugindo da Inquisição, um judeu para o Brasil, veio ficar aqui em Meia Ponte. E lá ele deixando-se essa obra famosíssima, O Judeu, guardado às 7 chaves hoje pela família de Pina, dentro desse museu, um museu particular da família Pompeu de Pina. E lá nós temos objetos também importantes como os prelos, máquinas de tilografia ainda do século XVIII, XIX, e temos todo esse prelo que funcionava como o primeiro jornal da província, o Matutina Meiapontense. Bem, gente, uma coisa que eu gostaria de ressaltar dentro daqui da cidade de Pirenópolis é as cavalhadas. Vir a Pirenópolis e não se deleitar-se com a nossa maior manifestação folclórica, que é a cavalhada, depois do Círio de Nazaré, é o segundo maior manifestação folclórica religiosa do Brasil. Ela foi registrada no ano de 2009 pelo IPHAN como um bem imaterial brasileiro. Ou seja, todos podem participar da festa do divino, seja pobre, rico, preto, branco, todos podem participar. Foi trazida para o Brasil pelos padres jesuítas numa forma de catequização, ou seja, nós temos os mouros, representados pela cor vermelha, e o azul pelos cristãos, onde acontece então lutas, batalhas, jogos medievais, encenando-se em 3 dias de cavalhada. Tá? Hoje nós temos uma arena que o governador do estado prontificou em construir para a gente, o Cavalhódromo, onde acontece hoje as famosas cavalhadas de Pirenópolis. Vai para 195 anos, quase 200 anos de história e arte.